Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de trazer uma meditação, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 10. 2 Pedro 3, versículos de 1 a 10. Diz assim: Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com demonstrações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Nós estamos vivendo, né, irmãos, realmente, né, dias difíceis, dias de muito sofrimento para a humanidade, todos os cantos da terra, e Deus ele tem prorrogado a sua misericórdia, né? Como diz aqui no texto, o verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas ele é longânimo e que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E o que é que Deus está fazendo, né? Prolongando, dando oportunidade para as pessoas, prolongando a vinda de Cristo. Existem anjos que estão segurando, né, os 4 ventos. Em Apocalipse 7:1 diz que, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então a gente vê que, né, o que nosso planeta realmente está, né, nos momentos assim finais da história. E Deus ele tem prorrogado, né, com muita misericórdia, né, tem tido muita paciência com os habitantes da terra e tem dado oportunidade. Né? Alguns dizem que a promessa é da vinda, né? Tardia, as coisas estão do mesmo jeito, né? Que os meus avós já me falavam da vinda de Cristo, né? Aqui também no texto diz que um dia, né? Para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Né? Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele tem protelado, né? Para que nós possamos nos preparar. E aqui tem um trecho do Espírito de Profecia, né? Que falando sobre esses anjos que seguram os 4 ventos. A Ellen White, ela fala assim: perguntei ao meu anjo assistente o significado de que eu vi, e os 4 anjos estavam prestes a fazer. Ele me mostrou que era Deus quem restringia os poderes e que deu a esses anjos o controle dos eventos na terra. E que os 4 anjos tinham o poder de Deus para impedir os 4 ventos e que estavam prestes a liberá-los. E quando já estavam começando a soltá-los, o olhar misericordioso de Jesus contemplou o remanescente, pois nem todos ainda estavam selados,
E então ergueu as mãos ao Pai e implorou pelo sangue que havia derramado por eles. Em seguida, outro anjo foi enviado rapidamente até os 4 anjos para pedir-lhes que aguardassem até que os servos de Deus fossem marcados com o selo do Deus vivo na fronte. Então a gente vê, né, que a intervenção, né, a intermediação de Cristo, né, a favor da humanidade caída, do homem, do pecador, né, está sob o controle, né, de Deus, esses anjos, né, segurando esses ventos para que não soprem enquanto os filhos de Deus não sejam, né, sejam selados, né, na fronte, para que eles possam ter o sinal de Cristo. E Deus tem protelado isso aí e tem dado oportunidade para todos, né, realmente mudar, porque a gente vê, né, irmãos, que as pessoas, né, o número de pessoas sofrendo no mundo hoje, né, ao nosso redor mesmo, na nossa sociedade, onde a gente convive, quantas pessoas, né, principalmente depois, após a pandemia, né, muitas pessoas que perderam seus empregos, né, viviam de aluguel, né, tiveram que sair, né, deixarem o local onde viviam, né, e estão passando necessidade, estão jogadas, né, nos cantos daí, né, da cidade. Isso tem aumentado muito, né? A gente vê todos os sinais que realmente as coisas estão se caminhando para o final. E por que toda essa maldade não explode em decidida violência contra a justiça e a verdade? É porque os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, para que não soprem sobre a terra. Mas as paixões humanas estão atingindo um nível crítico, e o Espírito do Senhor já está se retirando da terra. Se Deus não tivesse ordenado aos anjos que controlassem os agentes satânicos, que tentam se libertar para destruir, não haveria esperança. Mas os ventos devem ser contidos até que os servos de Deus sejam selados na testa. E a gente vê isso aí mesmo, né? Imagina as coisas que acontecem, né, na nossa sociedade, né? A violência crescendo, né? Se multiplicando, os assaltos, coisa e tal, né? Isso aí ainda tá restrito, né? Tá restrito, porque Deus ele está segurando, né? Essas paixões humanas, né? E restringindo a ação de Satanás, né? Pela misericórdia de Deus. E 4 anjos poderosos ainda estão mantendo sob controle os 4 ventos da terra. Eles impedem que ocorra uma total e terrível destruição. A gente vê que acidentes em terra, em mar e perda de vidas têm crescido constantemente. A gente vê as tempestades, os furacões, os desastres, né? As guerras, as terríveis inundações, né? Terremotos, eventos que têm atingido as nações para um combate mortal, enquanto os anjos controlam os 4 ventos, proibindo o terrível poder de Satanás de ser exercido em fúria total até que os servos, né, de Deus sejam selados na fronte. Isso aí é um texto de minha consagração hoje. E João ele viu, né, ele teve essa visão dos elementos, né, da natureza, os terremotos, as tempestades, conflito político, né, representados como sendo impedidos pelos 4 anjos. Esses ventos estão sob controle até que Deus dê a palavra para os deixar partir. Existe a segurança da igreja de Deus. Aqueles que são confiantes, que confiam em Deus, né? Deus está segurando essas pessoas, está protegendo os seus filhos. E anjos cumprem a ordem divina, segurando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre qualquer árvore, até que os servos de Deus sejam selados na testa. E ventos ali, a gente sabe que ventos é igual a elementos da natureza e lutas políticas, né? Daniel ele teve uma visão, ele disse que eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E os grandes reinos que têm governado, né, o mundo, foram representados ao profeta Daniel como feras predadoras, né, surgindo quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O anjo explicou que as águas representam povos, multidões, nações e línguas.
Os ventos são símbolos de conflito. Os 4 ventos do céu combatendo no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos alcançaram o poder. O controlador Espírito de Deus já está sendo retirado do mundo. Isso a gente é perceptível, né? Pelo número de ocorrências, né? Pelo número de coisas que acontecem, de assaltos, assassinatos, roubos, né? As catástrofes naturais, os furacões, as tempestades, tornados, incêndios, inundações, desastres por mar e por terra seguem-se em nosso redor. E falando da próxima vinda do Filho de Deus, são atribuídos a qualquer outra causa, mas não a verdadeira. As pessoas não podem discernir os anjos em vigília, restringindo os 4 ventos, para que não soprem até que os servos de Deus sejam selados. Mas quando Deus liberar os ventos, haverá tal cena de catástrofe que nenhum texto poderá descrever. A gente nem imagina, né, das coisas que estão, né, para acontecer no mundo. A gente vê tantos horrores, né, como a gente vê aqui as catástrofes naturais, os terremotos, né, os maremotos, né, todas as coisas que acontecem no mundo. A gente não tem ideia das cenas, como descreve aqui, nessa parte do texto, né, que está em Cristo, né, no livro Cristo Triunfante, página 316, as cenas, né, catastróficas, né, que estão para acontecer, né? E Deus ele tem restringido através desses anjos segurando os quatro ventos, né, os elementos da natureza e as lutas políticas, né, acontecendo na nossa sociedade. E em breve os 4 ventos do céu serão liberados e em todas as partes do globo haverá dissensão, contenda, guerra, derramamento de sangue. Satanás está agitando intensamente por baixo. Isso aí é o papel de Satanás, né? Agitar intensamente, é isso que ele está fazendo. E o poder de Deus será a defesa de seu povo até que a mensagem de advertência tenha sido dada a cada nação, tribo, língua e povo. Então a gente vê, né, irmãos, que realmente, né, a gente está vivendo nos momentos finais na história deste mundo, e a gente tem, né, como diz aqui no texto, né, de 2 Pedro, alguns zombam, né, que as coisas estão do mesmo jeito que estavam, né, desde o tempo, né, passado, as coisas desde o princípio da criação e nada, né, muito tempo a gente já ouve falar da volta de Jesus e as coisas, né, estão acontecendo, mas é que Deus tem restringido, e realmente Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo para conosco, pela raça humana. E ele tem realmente segurado esses ventos, né, da fúria, para que a ação de Satanás ela não seja plena, que a destruição não seja total, né, até que o povo de Deus se prepare e esteja selado, né, para esses momentos finais. E outro texto aqui do Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11, diz assim: estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e punições já estão caindo sobre aqueles que desprezam a graça de Deus. Calamidades por terra e mar, a instabilidade social e os rumores de guerra são assustadores. Tudo isso indica a proximidade de eventos da maior magnitude. E a gente vê, né, na nossa área, né, onde a gente convive, né, que realmente todas essas coisas estão, a gente acompanhando as notícias, né, globais, né, que a gente vê realmente a crise que tá assolando, né, sobre os países lá da Europa, né, por causa da guerra da Rússia que invadiu a Ucrânia. A gente vê que realmente as coisas, né, toda a economia, a política, né, ela está agitada. A gente vê que tudo isso está, né, tá se encaminhando e Deus ele tem protelado, né, segurado esses ventos, né, para que a gente possa nos preparar para os acontecimentos finais, que a gente nem tem ideia, como é relatado aqui na palavra de Deus, no Espírito de Profecia, das coisas que irão acontecer, a gente não tem noção, né? E uma vasta responsabilidade tem recaído sobre os homens e mulheres de oração, por todos, né, os lugares, para pedirem a Deus que dissolva a nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça, a fim de trabalhar para o Mestre.
Clamemos a Deus para que os anjos impeçam os 4 ventos até que os missionários proclamem a mensagem contra a desobediência à lei de Jeová. Isso aí é um papel importante também, de levar, né, as boas novas, né, porque a gente vê que o sofrimento é grande, né, das pessoas que estão vivendo no mundo, e realmente a gente tem esse papel, né, que clamarmos a Deus em primeiro plano, né, em primeira oportunidade, para a gente poder nos preparar e também levar, né, a mensagem para que outras pessoas tenham acesso à salvação. E Deus é o nosso refúgio, é o refúgio dos seus filhos, do seu povo. E em Eventos Finais, na página 26, diz assim: antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. A gente vê, né, que realmente isso já acontece, né? A natureza está em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lance suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela sublevação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Assim como aconteceu nos tempos lá de Noé, né, que Deus, pela sua misericórdia, também concedeu um tempo, né, para que as pessoas se arrependessem, né, dos seus pecados, se voltassem a Deus e ouvissem a mensagem, né, mas pouca gente atendeu, né? E assim como foi lá nos tempos de Noé, também é no nosso tempo, né? Muitas pessoas não querem saber da palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, mas a gente vê para aqueles que conhecem, né? Como nós conhecemos a palavra do Senhor, sua palavra, a Bíblia Sagrada, o Espírito de Profecia, a gente vê que os eventos estão aí, estão acontecendo, e Deus tem segurado. E a volta de Cristo, ela vai ser, né? Como fala aí no verso 10, virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão. E tudo que nela há serão descobertas. Então, que a gente vive nesse mundo, né, irmão? Nós passamos nós sucumbimos, né, às provações, né, a nossa vida, as provas, mas Paulo ele exorta nós olharmos as coisas, né, que são do alto, né? Deixarmos de lado as coisas temporais, as coisas passageiras e olhar para o alto, para que nós possamos realmente vislumbrar aquilo que Deus tem preparado e nos preparar. E Deus, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, né, Ele tem nos dado, né, demonstrações, nos tem alertado, os acontecimentos estão aí e nós não podemos ignorar, né, que ao longo dos tempos houve céus como terra né, e Deus criou todas essas coisas no nosso mundo, né, e elas ainda subsistem. Mas a gente sabe que a destruição está próxima, a vinda do Senhor está próxima, ela virá como ladrão. Que nós possamos, né, nos preparar e nós buscarmos realmente ao Senhor, né, enquanto nós podemos achar. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós temos a oportunidade, enquanto a porta da graça ainda está aberta, né, e o que o Espírito Santo está agindo nos nossos corações, nós não endureçamos os nossos corações, nós possamos realmente buscar ao Senhor enquanto nós podemos e invocar enquanto Ele está perto, enquanto está à nossa disposição, né? Porque quando Jesus ele disser está feito lá no santuário celestial e o Espírito Santo se retirar da terra, né? Então nós não teremos mais a oportunidade. Muitos correrão de um lado para o outro buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Então Deus ele disponibiliza e a sua misericórdia ele é longânimo, né? Por isso que ele está mandando através do pedido de Jesus Cristo, né? Que morreu por nós, para que segurem os anjos, né? Que os anjos segurem os ventos, para que nós possamos ainda nos preparar, para que nós possamos realmente estar firmados na verdade e realmente prontos para os acontecimentos que estão adiante de nós. Então, que Deus possa ter misericórdia de cada um e que nós possamos realmente estar atentos aos acontecimentos e buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Essa é a mensagem que eu queria trazer para nós hoje, que nós possamos estar fortalecidos na graça
e que Deus possa aumentar a nossa esperança, a nossa fé e que nós possamos realmente nos preparar. Amém.